Esse querer acabei inchando nos meus vídeos a só falar de animações nostálgicas, mas como vocês gostaram do primeiro vídeo análise de episódio, eu decidi trazer outro. Mas antes eu gostaria de agradecer os quase 9.000 visualizações que o último vídeo pegou. Isso significa muito para o meu trabalho. E vamos rumo aos 10.000. Nem todos os desenhos nostálgicos trazem memórias legais. Eu lembro quando minha mãe me contava o quanto eu ficava assustada assistindo Caverna do Dragão, mas amava assistir Luluzinha. Isso não seria diferente comigo, pois eu lembro o quanto Hello Kitty conseguiu me traumatizar com apenas um episódio. Eu não estou falando de teoria da conspiração ou uma Homem-Aranha. Eu sei que por ser uma personagem que existe desde 1974, ela estaria em lugares inimagináveis e até faria parte de alguns crossovers. Mas eu estou falando de uma versão em específica da garota, o Hello Kitty's Paradise, ou Paraíso de Hello Kitty aqui no Brasil. Essa série não foi muito longa, foi lançada uma temporada em 1999 e em versão em CD e DVD aqui no Brasil. E não passou em nenhuma emissora, bem, ao menos nenhuma conhecida pelo público. Já nessa adaptação, a Kitty não estava sozinha, já que ela tinha uma mãe e um pai que não tinham o nome revelado e uma irmã gêmea chamada Mimi. E junto eles eram a família White, ou White em japonês, que é o sobrenome de verdade da personagem, Kitty White. A série não era muito longa e tinha 16 episódios de 22 minutos, sendo cada um dividido em 2 segmentos. Quando era 2011, eu ainda tinha por volta de 5 anos e nos jornais passavam que crianças estavam sendo sequestradas. Eu não sei se isso era algo muito local, mas eu lembro que ocorreu em São Paulo, RJ e até mesmo em Minas, além de casos bem isolados na minha cidade. Como criança eu era bem atento, afinal eu era um nerd e gordinho, então pra eu sumir só precisava de um VaptVupt, e como na época o desenho Hello Kitty estava bem alta por alguma razão, talvez por teorias conspiratórias ou por ser um desenho de menina, eu resolvi assistir pra ver se era tudo isso. E acontece que era bem divertido de ver os dois episódios soltos no YouTube. Inclusive o Teatro de Sombras e a Kick Subterrânea são muito bons. Mas seguindo essa lógica, faltava um episódio. E, meus amigos, sejam bem-vindos a uma aventura do livro de histórias. O episódio já começa com a Mimi dizendo que estava amando ler o livro novo que ela ganhou, que fala sobre uma mulher que mora sozinha numa floresta. Já a Kitty disse que estava estudando matemática, mas se pudesse escolher, estaria tendo uma aventura de balão dentro de uma das histórias preferidas da irmã. Esse início não tem muito sentido em si, mas é somente uma forma de introdução que elas utilizam para explicar que com o poder da imaginação conseguimos dar vida ao que quisermos. Eu tenho que dizer que deu certo, até demais, já que eu passei mais de uma semana tendo pesadelos com esse episódio. Mas enfim, elas utilizam da imaginação para entrarem na história do livro, o que de início eu já acho uma tremenda burrice, afinal elas estariam arriscando um dia inteiro de aventuras em um livro novo. E já isso fará sentido. O episódio a todo momento faz questão de nos lembrar que se trata apenas da imaginação dela, e que por isso, se não tivermos cuidado com o que desejamos, ele pode realmente ser perigoso. Tipo quando a Kitty deseja estar numa rua e elas literalmente aparecem no meio da rua, correndo o risco de serem atropeladas. E para se livrar dessa situação, a Mimi deseja estar no rio, mas como ela não especificou se na beira ou dentro dele, elas foram jogadas numa jangada no meio do rio. Então enquanto elas caíam numa queda d'água, a Kitty deseja ir pro local em que se passa no livro que a Mimi estava lendo. Não precisa ser um gênio para perceber que teria algo de errado com esse desejo. Seguindo o histórico desse episódio, com elas no meio de trânsito ou caindo na queda d'água, era óbvio que não teriam refrescos com o tema principal do episódio. Dando sequência na cena, elas começam uma espécie de diálogo em que rebate os prós e contras, só que de maneira bem superficial. Mas isso serve apenas para entendermos o que eu já havia dito. Elas gastaram um dia inteiro de aventuras com a história que ela malmente tinha começado a ler e já disse que tinha gostado, mas ainda bem que esse episódio existe para nos contar o conteúdo desse livro. Como estava na nevasca sem tamanho, elas resolvem pedir ajuda para a pessoa que morava naquela casa isolada dentro da floresta. Eles precisam levantar a problemática, a própria Mimi já fez isso. Não devíamos estar fazendo isso, mamãe sempre diz para não falarmos com estranhos. Mas o argumento da Kitty é que como elas estavam no livro dela, a qualquer sinal de perigo elas só vazavam. Enfim, a moradora se mostrou ser uma ovelha idosa de idade avançada e que é fácil entender que é dela que o livro fala. Elas se alimentaram, brincaram e até descansaram na casa dessa senhora, que não sabe nem a procedência. Mas como nada é o que parece, enquanto elas dormiam, a senhora solta um sorriso macabro e maligno. Elas acordam, comem, brincam, se aquecem e a ovelha solta uma dessa. Vocês são tão alegres. Gostaria que me chamassem de vovó. Então tá. O que já é muito suspeito, tipo, qual foi a conclusão que ela utilizou pra chegar nisso? Além do mais, parece que elas nunca leram João e Maria, e nesse ponto eu só tava gritando pra elas correrem da casa. Mas elas aceitaram chamar a velha, quer dizer, a senhora de vovó. E finalmente, após mais um dia se alimentando às custas da senhora idosa, elas têm um lapso de consciência e pensar o que a mãe delas achariam das atitudes que elas tomaram até o exato momento. E mesmo após um prático tapa de conscientização que elas tomaram, a Mimi novamente foi manipulada pela irmã a não abandonar a vovó. Sério, esse é meu limite. O desenho faz parecer
ser que foram tipo 3 segundos, mas elas estiveram ali por um bom tempo, no mínimo uns 3 meses, que é o tempo que dura cada estação. E obviamente elas se apegaram com a senhora, tanto que até esqueceram da própria mãe. Elas vão para um bosque colher alguma coisa que eu não lembro o que é o certo, e por um vacilo de retornar para casa antes do tempo, aquele descobre as reais intenções da velha. E a partir desse momento, aquela figura bondosa e acolhedora que tínhamos da senhora ovelha dá lugar a uma bruxa chifruda que solta poderes e queria transformá-las em escravas. Eu avisei, a mãe delas avisou, mas elas não deram ouvidos, afinal era só um livro. E o final é bem anticlimático, mas eu não vou contar aqui para não estragar sua experiência. Ei, faz ela esfriar! Esfriar? Esse não é um desenho tão bom, mas também não é de todo ruim. O episódio, apesar de ter me traumatizado pela época em questão, ele é bem bobinho quando você assiste hoje em dia. Ele segue aquela mesma fórmula dos desenhos mais antigos de botar medo e até mesmo traumatizar as crianças, mas ao mesmo tempo ele tenta dosar para não estragar a imagem da personagem, que é toda fofinha. O real problema dessa adaptação é a imprudência da Kitty, que inclusive é mostrada em inúmeros episódios, como os maus modos na hora de comer, ou até mesmo acordando tarde, fazendo com que todo mundo tome café frio porque ficaram esperando ela descer para todos tomarem juntos, ou até mesmo manipulando a própria irmã gêmea a participar de seus planos e ideias malucas. E deve ser por isso que hoje em dia a personagem não tem boca. Afinal, tendo ela já fez tudo isso, deve ser por conta dessa imprudência que nunca mais vimos seus pais e até mesmo a irmã gêmea em nenhuma obra em que ela participou. Eu tenho até medo de pensar o que aconteceu com ele. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar a opinião de vocês aí nos comentários. Eu fico por aqui e eu fui!